Olá, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui para transmitir uma palavra de fé, de esperança, de amor para o seu coração. Livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 1, que diz: No princípio criou Deus os céus e a terra. Queremos fazer aqui alguns comentários, um estudo breve sobre o livro do Gênesis. Considerações preliminares. Temos aqui diante de nós o primeiro livro da Bíblia chamado Gênesis, servindo de introdução básica à Bíblia inteira. O título deste livro, em hebraico, deriva da primeira palavra do livro, Bereshit, no princípio, sendo que o nome Gênesis, como está na Bíblia, é a tradução em grego do referido título em hebraico e significa a origem, fonte, criação ou começo de alguma coisa, ou seja, Gênesis é o livro dos começos. A questão da autoria. Apesar de Gênesis não ter uma declaração de autoria explícita, sua inclusão no Pentateuco sugere a autoria de Moisés. O Antigo Testamento está repleto de testemunhos diretos e indiretos que comprova a autoria mosaica. Êxodo, capítulo 17, versículo 14, Levítico, capítulo 1, versículo 1 ao 2, Números 33, verso 2, Deuteronômio, capítulo 1, verso 1, Josué, capítulo 1, versículo 7, 1 Reis, capítulo 2, versículo 3 e 2 Reis, capítulo 14, versículo 6. Assim como no Novo Testamento, Mateus, capítulo 8, versículo 4, Marcos 12, 26, Lucas 16, 29, João 7, 19. A igreja primitiva sustentava abertamente a autoria mosaica, assim como o historiador judeu do primeiro século, Joséfo. O Talmud de Jerusalém também defende a autoria de Moisés. Moisés é o mais preparado por ter escrito o Pentateuco, conforme está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 22, educado em toda a ciência dos egípcios. Moisés fora preparado de maneira providencial para compreender e integrar, sob inspiração de Deus, todos os registros, manuscritos e narrativas orais disponíveis. Questão da data. O livro nos conta a história da humanidade, desde a criação até a morte de José. Datar eventos relacionados à criação, ao dilúvio e ao repovoamento da terra é impossível, mas o restante do livro trata da era patriarcal, que basicamente é a mesma da Idade do Bronze Médio, 1950 a 1550 a.C. Os costumes encontrados em Gênesis apresentam paralelos marcantes com as leis e costumes registrados em outros documentos do segundo milênio, especialmente os encontrados em tabletes descobertos na cidade Urita de Nuzi, no nordeste da Mesopotâmia. O Pentateuco, como um todo, foi escrito entre o Êxodo e a morte de Moisés, Deuteronômio capítulo 34. O Êxodo recebe datas variadas, sendo 1445 a.C. a mais antiga. Se esta foi a data correta, a morte de Moisés teria ocorrido por volta de 1400 a.C. Gênesis foi escrito no final do século XV a.C., alguns séculos depois dos patriarcas cujas vidas são nele descritas. Cenário e contexto. O cenário em que Gênesis se inicia é a eternidade passada, antes do tempo existir. Deus, por um ato voluntário e pela palavra divina, chamou toda a criação à existência, organizou e por fim soprou a vida em um punhado de barro, modelando-o à sua imagem e fazendo dele Adão. O cenário histórico
histórico para os primeiros eventos em Gênesis é claramente a mesopotâmica, embora seja difícil apontar com precisão o período em que o livro foi escrito. Israel ouviu Gênesis pela primeira vez antes de atravessar o rio Jordão e entrar na Terra Prometida, cerca de 1405 a.C. Gênesis abrange 3 pontos geográficos distintos e sequenciais: a Mesopotâmia, do capítulo 1 ao capítulo 11, a Terra Prometida, capítulo 12 ao capítulo 36, e o Egito, capítulos 37 ao 50. As dimensões temporais para esses 3 segmentos são: primeiro, da criação até 2900 a.C., de 2090 até 1897 a.C., de 1897 até 1804 a.C. É notável o fato de Gênesis abranger um período histórico maior do que qualquer outro livro da Bíblia. Destinatário: sem dúvida, o público original do livro de Gênesis foi o povo de Israel. Provavelmente, Gênesis foi escrito para encorajá-los durante o difícil período do Êxodo. Os israelitas estavam deixando seu passado no Egito e partindo para conquistar a terra prometida pelo Senhor. Esboço de Gênesis. Podemos esboçar o primeiro livro da Bíblia de diversas maneiras. Talvez a mais simples seja: primeiro, história primitiva, que vai do capítulo 1 ao capítulo 11. E nessa história nós temos a criação, capítulo 1 ao 2, a queda, capítulo 3 ao 11, a causa da queda, capítulo 3, os efeitos da queda, capítulo 4 ao 11. Segunda parte, a história dos patriarcas, capítulo 12 ao capítulo 50. E nessa história dos patriarcas nós temos a história de Abraão, que vai do capítulo 12 ao capítulo 25, a história de Jacó, capítulo 26 ao 36, e a história de José, capítulo 37 ao capítulo 50. Propósito e mensagem. O propósito do livro de Gênesis é contar a maneira e o motivo de Jafé escolher a família de Abraão e fazer aliança com ela. A aliança é a base da teologia e da identidade israelitas. Portanto, sua história é de suma importância. O livro continua a narrativa de como a aliança foi estabelecida, descrevendo os muitos obstáculos e ameaças surgidos contra ela. Finalmente, descobrimos como os israelitas partiram para o Egito, preparando o cenário para o êxodo. A mensagem do livro tem vários aspectos. Em primeiro lugar, apresenta a introdução adequada ao Deus israelita, Jafé. Ele é apresentado como o Criador soberano do mundo, feito especialmente para a habitação humana. Outro aspecto da mensagem de Gênesis diz respeito ao papel das pessoas no mundo recém-criado. A mensagem fundamental de Gênesis é que os seres humanos foram criados à imagem de Deus. Podemos concluir essa primeira parte dizendo que estamos diante de um extraordinário livro, porque para compreender como tudo começou, precisamos ler e estudar o livro do Gênesis. Sem essa compreensão, não teremos condições de entender o restante dos livros que compõem a Bíblia. Gênesis é a porta de entrada de uma casa. Gênesis é o ponto de partida para entender o porquê de tudo que estamos vivendo e passando. Se você gostou desse breve estudo acerca do livro do Gênesis, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e eu vou deixar abaixo na descrição o nosso site, onde você pode estar vendo esse estudo
bíblico. Que Deus te abençoe, fique na paz.